Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e vou dar continuidade aqui ao nosso curso de introdução a Python, né? O foco é chegarmos aí até o nível de ciência de dados, por meio dessa linguagem de programação. Retomando aqui o que nós vamos fazer todas as aulas, então nosso repositório de material, ele tá aqui no GitHub, então github.com/profcintiapinho. Vocês irão acessar aqui o laboratório de IA. Então, a parte 1 desse curso, que foram os vídeos anteriores, foi referente a essa aula introdutória, que a gente demorou um pouquinho para explicar para vocês o que era inteligência artificial, ciência de dados, mostrar como que manipula o Colab, como que cria uma célula, né? Então, foi um pouco mais básico. E a partir da aula de hoje, nós vamos utilizar esse arquivo, tá? Que é exemplo, análise das inscrições. Qual que é a proposta desse arquivo aqui, tá? Então, antes mesmo de nós iniciarmos com um Python básico, a ideia, né, a proposta nesse momento é a seguinte. Eu peguei o formulário de inscrições que vocês fizeram lá no Google Forms, extraí esses dados dentro de uma planilha de Excel, tirei os dados pessoais de vocês dessa planilha e coloquei aqui no GitHub para ele servir como uma base de dados. Então, aqui dentro desse repositório, laboratório de IA, se vocês olharem, tem um arquivo aqui que é respostasalunos.xls, que é um arquivo de Excel. Então, o que tem dentro desse arquivo do Excel aqui? As respostas que vocês deram quando eu abri a inscrição para esse curso. Então, quando nós passamos pelo processo de inscrição, vocês responderam algumas perguntas, colocaram um textinho no final, e aí o que eu pensei? Bom, como o nosso curso é de ciência de dados, no início das aulas, a minha proposta é mostrar para eles que já a partir de um pequeno formulário no Excel, né, que é gerado ali pelo Google Forms, já é possível extrair algumas informações e gerar alguns gráficos com isso. Então, essa foi a proposta da aula anterior. Na verdade, essa é a proposta da aula de hoje. Aí, o que nós vamos fazer? Então, já estou avisando para vocês que vai ser com base nessas respostas, essa nossa aula de hoje. E aí, entrando aqui dentro desse notebook, né, que é análise de dados simples aqui de inscrições do curso, nós vamos abrir ele lá no Colab também. Então, ele abre aqui no GitHub, vocês vão clicar aqui e vão abrir ele no Colab. Lembrando que o legal é que vocês já estejam logados numa conta do Google, aí no navegador de vocês, né? O Colab, ele é uma ferramenta do Google, né? O nome dele é Google Colab, inclusive, é um dos apps que o Google ele disponibiliza aí para desenvolvimento de Python. O legal, como eu já falei para vocês, é que ele é como se fosse um caderno, então ele não só executa códigos, como ele serve como anotação de tudo que nós fazemos aqui nesses códigos. Sempre que vocês abrirem aqui no Colab, eu vou pedir que vocês venham aqui em arquivo e salvem uma cópia no Drive de vocês, tá? Então, clica aqui em salvar uma cópia no Drive. A partir do momento que vocês salvam uma cópia no Drive de vocês, vocês conseguem manipular e tudo que vocês acrescentam ou manipulam é salvo no próprio Drive de vocês. Então, quando eu clico aqui no apps, quando eu estou logado, né, no Google, abrir uma nova guia aqui com o Google, se eu entrar dentro do meu Drive, que é o que eu vou fazer nesse momento, só para relembrar, nas primeiras aulas eu sempre vou relembrar isso, para quem tem mais dificuldade, depois vocês vão ver que é algo que vai ser tranquilo para vocês. Desde a outra aula, que nós já tínhamos um arquivo Colab no nosso Drive, ele já criou essa pastinha amarela aqui chamada Colab Notebooks. Então, vocês já vão ter essa pastinha aqui, então vocês vão dar 2 cliques nela e vão ver que esse arquivo que eu acabei de fazer uma cópia no Drive, ele é salvo aqui, ó. Então, vai aparecer aqui, ó, cópia de exemplo de análise de inscrições. Então, ele já apareceu 2 vezes, porque eu estava dando esse curso, né, para outros alunos. Então, ele acaba que vai aparecendo aqui várias vezes, né? Daqui a pouco eu vou até excluir
aqui algumas, né? Porque aí conforme eu vou fazendo com vocês, ele vai gerando várias cópias aqui no meu Drive. Então, no caso, se vocês acabaram gerando uma cópia duplicada, vocês também podem remover, tá? Esse notebook aí do Drive de vocês, ó. Pode ver que eu tenho vários repetidos aqui, porque como eu vou dando as aulas, ele acaba se repetindo aqui dentro do meu Drive. Uma vez que vocês fizeram a cópia, vocês podem manipular aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, última aula, né? Exemplo de análise de inscrições. Vocês podem fazer qualquer tipo de alteração nele. Então, ele está online nesse momento. Esse outro aqui, ele tá com o símbolo do GitHub. Então, significa que o que vocês fizerem aqui não vai ser salvo, né? Porque ele foi aberto aqui do GitHub. Então, eu vou até fechar esse. Se eu tiver que manipular alguma coisa, eu vou manipular nesse, que eu tenho certeza que tá dentro do meu Drive, né? Diferente do que vai acontecer com o outro. E aqui, né, nesse notebook, nós vamos começar a fazer algumas análises a partir daquela planilha, que foi a que eu falei para vocês agora. Então, as primeiras análises que nós vamos fazer, para fazer essas análises, nós precisamos de algumas bibliotecas, tá? Em Python. Então, como eu já falei para vocês, existem algumas células de textos. Essas células de textos eu não preciso executá-las. E a minha primeira célula de código é um import pandas SPD. O que é esse pandas? O pandas, ele é uma biblioteca Python que ele é responsável por fazer leitura e impressão de dados. Então, eu vou manipular, eu vou executar aqui. Eu peço desculpa pelo barulho de fundo, né? Eu tô em casa e fica passando carro na rua, fica uma loucura, mas enfim, né? No online a gente tem essas dificuldades. Então, rodei essa biblioteca. Então, o Pandas, ela é uma biblioteca Python, que eu estou dando o nome, por exemplo, eu estou fazendo um import, estou nomeando ela como PD, que é a forma que eu vou chamar essa biblioteca. Então, ela faz a leitura de diferentes tipos de bases de dados. Nesse momento, eu vou fazer a leitura de uma base de dados que está aqui, no meu repositório. Eu vou fazer a leitura dessa base de dados aqui, ó, que está no arquivo Excel. Mas essa base de dados, ela poderia ser um arquivo CSV, ela poderia ser um arquivo MySQL, ela poderia ser um arquivo SQL, ela poderia ser um arquivo do tipo TXT, inclusive. Tá? Então, os dados, eles podem vir de diferentes formas para nós. Então, o Pandas, ele proporciona a leitura desses dados. Então, por isso que eu vou fazer esse import. É como se eu pudesse abrir a minha planilha do Excel aqui dentro dessa ferramenta. E aí, essa biblioteca que é responsável por isso. Essa célula aqui é que é responsável por pegar essas informações aqui do meu GitHub. Então, ele entra dentro do meu repositório e pega essa planilha que está aqui, tá? Então, como? Eu pego uma variável aqui chamada URL e eu armazeno o endereço do meu repositório. Do meu repositório não, da minha planilha. Como que faz, professora? Bom, aqui eu vou inserir, né? Aqui a maioria dos meus alunos já sabe fazer a inserção de arquivos aqui no GitHub. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Depois, se alguém tem outros vídeos aqui de GitHub no próprio canal, onde eu mostro, né, como que adiciona arquivos. Vai vir aqui em add file, fazer o upload. Então, a gente consegue fazer o upload aqui. É como se fosse uma nuvem de uma planilha de Excel. Então, esse é o caminho, tá? Para incluir uma planilha aqui nesse local. Uma vez essa planilha ela sendo impressa aqui nesse repositório, aqui em RAW, View RAW, eu gero o link, tá? Então, eu copio o endereço de um link. Então, esse daqui é o link da minha planilha, não é esse link aqui de cima, né? Então, eu tenho que vir aqui em View RAW e copiar esse endereço do link. E esse endereço do link, ele é salvo aqui, ó, dentro dessa... Ele é colocado aqui e ele é armazenado dentro dessa variável. Eu tendo já o caminho dessa planilha, o próximo passo é eu pegar qual é a planilha específica onde está os meus dados. Por quê? Porque quando a gente baixa uma informação desse tipo, ó, eu vou baixar aqui esse arquivo do Excel, vou clicar aqui, ó, ele vai baixar esse arquivo de Excel. Vou mostrar qual que é a estrutura deles para vocês entenderem como que funciona a leitura desse arquivo aqui dentro do Colab.
por que que eu coloquei aqui, ó, como respostas? O que que são essas respostas? Então, quando eu visualizo um arquivo do Excel, o arquivo do Excel aqui, ele vem com o nome da planilha, aqui embaixo. Então, eu tenho aqui os dados que foram preenchidos por vocês lá no formulário do Google. Então, tem a turma, se vocês queriam fazer o curso à tarde ou à noite, se tinham computador ou não, e qual era a motivação de vocês para fazer o curso. Então, eu vou fazer uma análise desses dados aqui via Python. E aí, o nome da planilha é respostas, né? Eu poderia criar várias outras planilhas aqui, elas teriam outros nomes. Mas nesse momento eu quero fazer uma análise dessa planilha respostas que está dentro do meu GitHub. Então, por isso que aqui eu tive que colocar, além do endereço da planilha, eu preciso dizer qual é a planilha em que eu vou fazer o acesso. Eu passando esses dois dados aqui por essas duas variáveis, aí sim eu vou utilizar o Pandas. Tá? E eu vou armazenar todos esses dados dentro dessa variável aqui chamada base, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura desses dados aqui, ó. Então, eu vou chamar PD, que é referente a essa biblioteca, ponto. Read Excel. Se fosse MySQL, seria read MySQL. Se fosse CSV, read CSV. Então, depende muito dos dados e para cada dado eu preciso dar um parâmetro diferente. Nesse caso aqui, como ele é um Excel, eu preciso passar o endereço do dado e eu preciso dizer qual é a planilha que eu vou acessar do Excel, né? Então, eu preciso desses dois parâmetros. Então, eu estou passando o endereço e eu estou passando qual a planilha que eu vou acessar e tudo isso vai ser armazenado aqui dentro. Quando eu executo essa linha de código, toda essa planilha está armazenada aqui em base. Como que eu sei, professora? Ó, aqui, ó. Tá aqui, base. Então, quando eu executo esse código, ele imprime exatamente essa planilha aqui, né? Que eu vou fechar porque eu não vou utilizar mais. Ele imprime essa planilha aqui no notebook para mim. Então, eu consigo fazer uma pré-visualização dos dados para eu entender, né? Em inteligência artificial, em ciência de dados, é importante eu entender o contexto, eu saber o que eu tenho dentro aqui dessa base de dados. Então, essa foi a ideia, eu saber o que eu tenho aqui dentro. Uma vez eu sabendo essas informações, eu vou começar a fazer a análise dessas redações e vou ver se é possível extrair algum tipo de informação aqui de dentro. E aí, para isso, eu vou querer gerar alguns gráficos. Para eu gerar alguns gráficos, eu vou precisar de outras bibliotecas, tá? Mas daí, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar esse vídeo e aí eu vou fazer um outro quando eu começo a gerar os gráficos. Então, fica esse daqui para a parte de importação do Excel, tá bom? Então, já volto com a próxima parte.